Pois é, cara, eu tava olhando aqui, uma matéria a respeito tá se falando muito do Robinho e as semelhanças e diferenças entre os contratos de Robinho e Thiago Neves. É uma coisa que foi muito debatida aí pelos torcedores e muita gente sem entender o que acontece, como é que é esse contrato do Robinho e do Thiago Neves. Antes de dar a minha opinião do jogo, eu quero só passar pra rapaziada que tá nos assistindo, porque, deve ser a dúvida de muita gente a respeito desse contrato do Thiago Neves, matéria lá do Rodrigo Oliveira, tá, da GZH. O Robinho assinou um contrato de 7 meses com cláusula de produtividade ontem. O Paulo Luz falou que a permanência do Robinho, ela é dependente completamente da atuação dele em campo, da performance dele, é condicionada a performance dele em campo. E aí, cara, se o camisa 18 disputar um número determinado de partidas, ele vai ter o seu contrato automaticamente prorrogado por mais um ano. Caso contrário, ele fica livre em fevereiro. O presidente Romildo Bolzan Júnior, cara, no dia 11 de agosto ele falou a respeito disso. Falou que o Robinho sabe que passa por um processo de recuperação. Ele vai ter um contrato de 7 meses até fevereiro, mas com uma série de cláusulas que lhe darão o conforto de seguir no clube desde que ele atenda às metas. O contrato é interessante para o jogador, porque se ele tiver sucesso, vai ter vida longa conosco. As cláusulas, atenção para isso, rapaziada. As cláusulas não são reveladas pelo Grêmio, e aí, conforme apurou lá o pessoal da GZH, a renovação automática será efetuada se o Robinho participar de um número determinado de partidas, seja como titular, seja ingressando como substituto. Até agora, o Robinho já tem 15 jogos. A diferença que tem no contrato com o Thiago Neves é que o Thiago Neves ele teria o contrato automaticamente prorrogado até dezembro de 2021 se fosse relacionado para 20 partidas, né, cara? Então, independente se ele fosse ou não utilizado pelo técnico Renato, só assinar a súmula, velho, ele já seria, né? O que daí não é um contrato de produtividade. Não, isso não é produtividade. Isso aí é um contrato de participação. Exato. Tu participou, não é? Exato. Produtividade é tu produzir, é tu chegar, tu te desempenhar um bom papel. Não simplesmente entrar, fardou, assinou a súmula. E o Robinho... Eu acho muito pouco isso, né, Só cara? pra complementar aqui, o Robinho, eles só contam os jogos em que ele efetivamente entrar em campo. Então essa é a diferença. O Thiago Neves... o Thiago Neves estando no banco, tava lá. Tá lá. Botou Robinho o calção com o número, tava valendo. É isso. O Robinho, ele teria que entrar em campo e atuar. Só que aí fica essa questão da dúvida do número de partidas, né, gurizada? Quantas partidas, né? É estranho esses contratos, assim, né? É porque não deu certo, né, cara? Porque, de repente, olha, o Thiago Neves, tá? O Thiago Neves veio... né, com um contrato que ele veio ganhando bem menos do que ele ganhava no Cruzeiro, né? 100 e poucos mil. E só que daí, se ele entregasse o que a gente esperava, não o que a gente esperava, mas quem contratou... eu esperava. Eu esperava também, cara. Eu esperava também, eu não vou falar pra ti. Eu vou dizer assim, eu estava iludido com os dois, tanto com o Thiago Neves e o Diego Souza. Cara, o Diego Souza no primeiro semestre entregou. Eu achei que o Souza até na minha opinião. Pode estar abaixo agora, concordo, mas no primeiro semestre ele entregou. E o Thiago Neves, cara, porque se ele vem e joga bem, era um contrato que serviria. Pô, o cara jogou 20 partidas, jogou bem, vai dar uma renovada, vai ganhar um pouco mais, ok, resumindo. Porque se ele vai lá e joga 20 partidas e joga bem, vai vir um outro clube e olhar, pô, mas o cara tá ganhando pouco lá. Claro. Thiago Neves tá jogando bola, vamos lá buscar ele. Então essa era uma proteção pro clube, só que acabou o tiro saindo pela culatra, né? Porque não jogou nada e não quase jogou, renovou. porque se ele estivesse jogando, cara, se o Thiago Neves estivesse entregando, ser aquele Thiago Neves que a gente admirou em outros clubes... Perto disso, né? Me servia, porque o Thiago Neves, ele jogou muita bola. Só que aqui, mano, pelo amor de Deus, cara, ele fardava. Thiago Neves fardava. Olha, e eu defendi. Cara, eu defendi até certo ponto. Quando eu comecei a ver que tava se amorcegando demais, porque tu vê jogador no campo quando se amorcega, né? Que é amorcegar aqui no Rio Grande do Sul é ficar
sabe? Se fazendo, se escondendo. O Thiago Neves se escondia no jogo, né? O Thiago Neves se escondia, na minha opinião. E o Robinho, cara, a gente vê que ele tem dificuldade de exercer a função que o Renato coloca ele pra fazer. Cara, vamos analisar friamente o futebol. Vamos tirar as cornetas aqui no Robinho e vamos analisar o futebol friamente. O Robinho não consegue exercer essa função. Não adianta. Não tá dando. Não deu. Não teve um jogo que ele foi um camisa 10 construtor. Que essa é a função que o Renato tá botando ele fazer. E na posição do Robinho, que a gente tem aí o melhor Robinho do Palmeiras, o melhor Robinho do Cruzeiro, que é no famoso corredor direito, ele não joga. Por quê? Ele não consegue. Porque assim, ó, na característica do Grêmio, o jogador que joga naquele setor ali, ele tem que apoiar muito, ele tem que defender muito. Tem que ser incansável. Ele tem que correr de 12 a 15 quilômetros no jogo. E o Robinho não tá fisicamente preparado pra isso. Erro da direção numa avaliação? Acredito que sim. A gente tá vendo que tá se encaminhando. Física, né? Tá se encaminhando pra isso. O ano é um ano diferente, pandemia, tá complicado de treino. Pô, cara, então tu não vai procurar jogador que não tá bem fisicamente. Vai no mercado e procura um cara que tá bem fisicamente, que tu tá entendendo que o ano é um ano complicado de pandemia. É um erro de julgamento do jogador ali na hora de contratar. Aí eu posso concordar também, porque o cara não tá entregando. Isso, cara, eu quero pedir, inclusive o Dudu agora tá fazendo parte do papo, sempre vocês de olho nos comentários, me ajudem a pegar os comentários da galera. Claro. Galera, comentem bastante, daqui a pouquinho vou mandar um salve pra vocês. Eu até não peguei os primeiros salves de hoje, peço desculpa até por conta da saída do Gui e tal. Isso. Da despedida dele, mas, cara, comentem bastante que a gente vai pegar os comentários de vocês. E aí, cara, tá gerando esse Fora Robinho, tá gerando as hashtags. E com razão, né, galera? Vamos falar a verdade, com razão. Robinho não tem condições de botar a camiseta do Grêmio, de ser o nosso camisa 10. Ele tá muito... O Grêmio, cadê o 10? Ele tá muito discreto. Eu acho que até nessa questão ali, o que o Renato pensa, o que eu acho que o Renato pensa, né? Quem sou eu pra falar o que o Renato pensa? Mas o que eu vejo, né, Mário? O melhor Grêmio do ano é aquele Grêmio do Grenal, dos 2-0, que tem Matheus, o Michael e Jean-Pierre. E o Jean-Pierre não jogando como um 10. O Jean-Pierre como jogando, 8. Trocando de função com o Michael. Mas ele vai bem como 8, né? Sim. Ele é o nosso futuro Michael, cara. Eu também acho. Ele não é o nosso 10. Mas daí que tá. E eu acho que quando o Renato... Eu tô dizendo, eu acho, pelo que a gente vê de futebol e tal, eu acho que o Renato vê o Robinho nessa função... Fazendo esse mesmo papel do Jean-Pierre, trocando com o Michael, fazendo de segundo volante e de armador, trocando de função, né? Tanto é que esse ano a gente começou a ver o Michael entrando na área, fazendo gol. Sem dúvida. Fez gol de cabeça no Inter, exatamente. né?